Esta menina foi abandonada pelo seu marido após a noite de núpcias e jogada para a rua pela família dele. Ela pensou que sua família seria seu último refúgio. No entanto, depois de voltar para casa, seu avô a espancou brutalmente porque ele pensou que Ryan havia arruinado a honra da família. Então ele a forçou a se casar com um velho da idade dele. A mãe de Ryan recebeu a notícia e correu para a casa do hospital. A filha mais nova ainda estava inconsciente no hospital. Sua filha mais velha teve que se casar com um velho. A mãe caiu em desespero. O pai não queria que a vida de sua filha fosse arruinada, então ele secretamente entrou no quarto de Ryan e disse à sua filha para fugir. Ele deu a ela algum dinheiro e um endereço, dizendo para ela se esconder temporariamente e alguns dias depois, ele viria a procurar. Esta foi a única maneira que ele podia pensar nesse momento. Ryan rapidamente se disfarçou e fugiu rapidamente de casa. Naquela época, Mira ainda estava parada na frente da casa dela. Embora o disfarce de Ryan fosse muito perfeito, Mira a reconheceu de relance. Ele estava prestes a sair do carro para a encontrar. Nesse ponto, a mãe de Ryan chegou e a encontrou no portão da casa. O avô descobriu que Ryan não estava no quarto e imediatamente saiu para procurar. Mira queria sair para ajudar, mas foi parado pelo motorista. Ele percebeu que se Mira aparecesse, com certeza haveria uma batalha sangrenta entre duas famílias. O avô furioso agarrou o cabelo de Ryan e a arrastou para casa e trancou a mãe dela. Ryan foi arrastada por seu avô na frente de seu noivo. O pai viu as ações dele, mas não podia fazer nada. O avô obrigou os dois a completar imediatamente o casamento. Nesse ponto, o pastor perguntou a Ryan: "Você concorda em ser a esposa do velho sentado ao seu lado?" Ryan, claro, discordou. Ela preferia morrer a sofrer essa humilhação. O avô ficou bravo com Ryan. Ele obrigou o pastor a declarar imediatamente os dois como marido e mulher. Mas o pastor não concordou. Se Ryan não concordasse, o casamento não seria válido. O pastor respeitava Deus. Ele não podia fazer nada contra sua consciência. Depois disso, ele se virou para sair. O avô ficou bravo e até expulsou o velho. Ele sacou uma arma e queria matar Ryan. O pai correu para proteger sua filha. Não importa o tamanho do erro que sua filha cometesse, ela não teria que morrer, mas o avô teimosamente se recusou a deixar Ryan ir. Nesse momento o pai se lembrou de algo e olhou na direção de Azad. No dia do casamento, Azad veio para dizer a ele que ele queria casar com Ryan e parar o casamento de Ryan e Mira. Então o pai descobriu uma maneira de salvar a vida de Ryan. Ele disse ao avô que o assassinato não deveria acontecer dentro de casa porque seria fácil ter azar. Seria melhor Azad levasse Ryan para fora e lidasse com ela. Azad também entendeu o motivo dele. O pai sabia que Azad amava Ryan e definitivamente não faria nada com ela. Do lado de fora, o velho, após ser expulso, entrou no carro de Mira. Na verdade, esse velho foi enviado por Mira para resgatar Ryan, mas não esperava que o plano falhasse. Nesse momento, Ryan foi levada para o carro por Azad. Mira viu isso e os perseguiu até uma grande ponte. Então acelerou para frente para bloquear a estrada. Azad viu Mira e imediatamente ficou zangado. Ele saiu do carro para matar Mira, mas foi parado por Ryan. Ela disse que teve algo a dizer para Mira. Ao ela terminar de dizer, Azad poderia fazer o que ele quiser. Ryan caminhou lentamente, Mira também caminhou em direção a ela se desculpando. Neste momento, Mira abriu a boca para dizer que ele queria a levar para sua casa. Não esperava que ele fosse capaz de dizer aquela frase descaradamente. Ele largou Ryan. Agora ele queria voltar com ela. Nada no mundo pode ser tão fácil. O coração de Ryan estava morto no momento em que Mira a largou. Ela não podia mais confiar neste homem. Azad pediu a ele para não perturbar mais a vida de Ryan. Ele levaria Ryan embora e nunca mais voltaria. Depois de dizer isso, ele sacou a arma. Mira também se recusou a se render, sacou uma arma e apontou para o oponente. O clima ficou extremamente tenso. Os dois lados se encararam com intenções assassinas. Nenhum deles queria ceder. Ryan disse a eles para baixarem as armas. Ela não escolheria nenhum deles. Depois de dizer isso, ela se virou desesperadamente e pulou da ponte. Ela queria usar esse método para acabar com seu pesadelo. Mira imediatamente pulou para salvar a vida dela. Ele tentou segurar a mão dela com força, mas Ryan lutou para o afastar, mas logo ela perdeu a consciência aos poucos por causa da exaustão. Azad na ponte estava prestes a enlouquecer, ele ficava confuso e não sabia como salvar Ryan. Do outro lado, Mira abraçou Ryan e saiu da água. Mira tentou acordar Ryan, mas depois que Ryan recuperou a consciência, ela percebeu que Mira a havia salvado. Ela imediatamente se levantou para fugir e disse a Mira para ficar longe dela.
Miriam estendeu a mão e puxou Ryan de volta e disse que cometeu um grande erro uma vez, então mesmo que ele morrasse, ele não soltaria a mão de Ryan. Por outro lado, Azat contou a história de que Ryan cometeu suicídio pulando no rio para a mãe de Ryan. A mãe de Ryan, depois de saber a história, chorou amargamente, gritando o nome da sua filha. Nesse momento, o avô ouviu o choro de dentro, ele não entendeu o que estava acontecendo e correu para o quintal naquela época. A mãe de Ryan furiosamente descendo as escadas e sufocando a garganta do velho para vingar sua filha. Ela o chamou de assassino que matou sua filha e queria o matar. Deste lado, Miriam conduziu Ryan sem rumo pelo vento frio. A perna de Ryan foi ferida por um galho de árvore. Miriam tirou seus sapatos e os entregou a Ryan, mas ela recusou. Miriam pediu a Ryan que carcasse os sapatos e disse que tinha a responsabilidade de se vingar no seu ombro, o que era mais doloroso do que andar descalço. Nesse momento, um carro passou na estrada, Ryan correu e acenou para que parasse. Depois de entrar no carro, ela disse ao motorista para sair rapidamente. Inesperadamente, Miriam não entrou em pânico e também pulou no carro. Descobriu-se que Firat veio os buscar. Percebendo que algo estava errado, Ryan gritou pedindo para sair do carro. Mas Miriam disse a ela para parar de resistir, porque ela não teve mais para onde ir agora. Então os dois foram para uma casa isolada. Ryan disse a Miriam que se ela e ele estiverem na mesma sala, seria melhor a deixar morrer. Mas Miriam disse que se ela quisesse se vingar, então deveria ser obediente nessa casa. Então Miriam deu a Ryan roupas limpas para vestir. Miriam conversou com Ryan, porém Ryan sentou ao lado dele com os olhos fechados, tratando-o como ar. E agora Azar ainda estava esperando na ponte, então o pai de Ryan veio e imediatamente repreendeu Azat por não trabalhar com cuidado. Logo depois, eles foram ao longo do rio para encontrar Ryan. Eles descobriram os sapatos de Ryan, depois viram suas roupas. Só então eles determinaram que Ryan e Miriam ainda poderiam estar vivos. Nesse ponto, Ryan estava amarrada e dormindo profundamente no sofá. Miriam estava ao lado dela, olhando para ela, vendo a ferida no canto de seus lábios. Ele estendeu a mão e acariciou suavemente. Ryan acordou e imediatamente disse a ele para ficar longe. Já era tarde da noite quando Miriam saía para pegar lenha. Ryan aproveitou o tempo para roubar o telefone da mesa e ligou secretamente para a mãe dela. Inesperadamente foi pega por Miriam no local. Miriam ficou com raiva e quebrou o telefone, culpando Ryan por revelar sua localização. Ryan disse que não queria mais o ver, mas Miriam disse veementemente que não teve outra escolha. Ryan disse que preferia morrer que ficar com ele. Miriam disse que se Ryan realmente o odiasse, ela poderia o matar bem aqui com uma arma. Ryan segurou a arma e apontou ao coração de Miriam. Miriam ainda não mudou seu rosto e resolutamente olhou para ela. Ryan pensou por um momento e no final puxou o gatilho. A história dos dois terminará após esta ação? Por favor, aguarde o meu próximo resumo.